Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para nós dar continuidade na aula de catecismo. Passei uns dias aí sem gravar, porque estava fazendo aqui uma pequena reforma aqui em casa e eu estava com um tempo muito curto, mas vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver o 10º artigo do Credo, a remissão dos pecados. Vamos ver o que é a igreja, o que é a doutrina da nossa igreja fala nessa questão da remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Primeiro, para salvar-se é necessário crer que na igreja existe o perdão dos pecados, porque está incluído nos demais artigos de fé. Não há dúvida que no artigo sobre a remissão dos pecados vai um mistério de caráter divino, que é de absoluta necessidade para a salvação. Conforme já explicado, ninguém pode chegar à religião cristã se não admite com firmeza as doutrinas que o símbolo nos propõe a crer. A verdade do presente artigo devia ser familiar a todos os cristãos. No entanto, se for preciso confirmá-lo com alguns testemunhos, basta lembrar o que disse Nosso Senhor pouco antes de subir aos céus, quando esclarecia os discípulos para que alcançassem o sentido das Escrituras. Era necessário que Cristo sofresse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos e que em seu nome fosse pregada penitência e a remissão dos pecados a todos os povos, a começar por Jerusalém. Levando em conta essas palavras, os párocos, sem mais, reconhecerão que, embora já tenha de explicar aos fiéis os outros pontos de religião, Nosso Senhor lhe impõe o grave dever de tratarem o presente artigo com peculiar diligência. Primeiro parágrafo aqui. A igreja tem o poder de perdoar os pecados. Para salvar-se, é necessário crer que na igreja existe o perdão dos pecados. Na igreja existe o verdadeiro poder de perdoar os pecados. Nessa matéria, o padre deverá ensinar que na igreja católica não existe apenas a remissão dos pecados, conforme predição de Isaías. Do povo que nele habita será tirado toda a iniquidade. Mas que na igreja existe também o poder de remitir pecados. Quando o sacerdote faz um uso legítimo desse poder, segundo as leis prescritas por Cristo nosso Senhor, devemos crer que os pecados são realmente extintos e perdoados. De que modo se perdoa os pecados na igreja? Quando nos purificamos pelo santo batismo, fazemos ao mesmo tempo nossa primeira profissão de fé. O perdão acumula tantas graças e favores que nenhuma culpa nos fica por eliminar, quer o pecado original, quer os pecados pessoais de comissão ou omissão. Nem fica pena alguma por satisfazer. Mas pela graça do batismo, ninguém se livra de toda a enfermidade da natureza. Pelo contrário, cada um de nós terá de lutar contra as manifestações de má concupiscência que nunca deixe de nos aliciar para o pecado. Por conseguinte, raro será vermos alguém resistir com tanta firmeza e vigiar com tanto zelo pela própria salvação, que sua alma fica livre de qualquer dano e sofrimento. Então nós vimos aí, foi pelo batismo, o primeiro parágrafo aqui. E agora vamos ver mediante a confissão.
Além do batismo, os perdão dos pecados na igreja, em virtude das chaves. Era, pois, necessário que houvesse na igreja o poder de perdoar pecados, mas de outro modo que no sacramento do batismo. As chaves do reino dos céus lhe foram confiadas para a igreja. Pode remitir as culpas de todos os penitentes, ainda que estes tenham pecado até o último termo de sua vida. Nas Escrituras, temos evidente testemunho desta verdade. Segundo São Mateus, nosso Senhor dirige a Pedro a seguinte declaração: dar-te-ei chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado também no céu. Igualmente, tudo que ligar na terra será também ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado também no céu. São João atesta ainda que, ao soprar sobre os apóstolos, nosso Senhor havia dito: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, se lhe hão perdoados, e a quem os retiverde, se lhe hão retido. Sem excluir nenhum pecado, nem ocasião. Este poder se estende a todo pecador e a todo o tempo. Seria errado supor que tal poder se restringe ao perdão de certos pecados. Não há, nem se pode imaginar pecado de tanta malícia que a igreja não tenha poder de remitir, assim como não há também homem tão ruim e criminoso a quem não se possa garantir a certeza do perdão, contanto que sinta a verdadeira compulsão de seus pecados. O poder da remissão não se limita, tampouco a ser aplicado só em dadas ocasiões. Pelo contrário, em qualquer momento que o pecador queira recuperar a saúde da alma, nunca o devemos repelir, conforme o explicou o nosso Salvador. Quando o príncipe dos apóstolos lhe perguntara quantas vezes deveriam perdoar os pecadores, se porventura 7 vezes, Cristo respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem pode exercer na igreja este poder e de que modo? Apenas os sacerdotes, através do sacramento, têm o poder para perdoar os pecados. Quanto aos ministros que o exercem esse poder, tem suas restrições. Nosso Senhor não conferiu a todos o desempenho de tão santo mistério, mas exclusivamente aos bispos e sacerdotes. Existem restrições idênticas quanto à maneira de exercê-lo. Os pecados só podem ser perdoados por meio dos sacramentos, quando se observa a forma prescrita. Fora destas condições, a igreja não tem nenhum poder para absolver pecados. Daqui se infere que, na remissão dos pecados, tanto os sacerdotes como os sacramentos não passam de meros instrumentos pelas quais Cristo nosso Senhor, autor e dispensador da nossa salvação, opera em nós o perdão dos pecados e a própria justificação. Sublimidade deste poder. Grandeza do dom de perdoar os pecados. Quão grande é o dom e autoridade é o dom de perdoar os pecados concedido à igreja. Com o fito de levar os cristãos a receberem mais vezes esse dom celestial que Deus confiou à igreja em sua particular compaixão,
para conosco, e a usá-lo e aproveitá-lo com maior ardor e piedade, o pároco fará tudo por lhe manifestar a excelência e a amplitude deste benefício. O poder de perdoar os pecados é um poder infinito. Será fácil a demonstração se o pároco persistir em aplicar de quem vem propriamente a virtude de perdoar os pecados e de converter em justos os pecadores. É sábio que tal efeito só pode provir da imensa e infinita virtude de Deus. É a mesma que a fé nos diz necessária para ressuscitar os mortos e para criar o mundo. No sentido de Santo Agostinho, deve considerar-se obra mais poderosa fazer de um ímpio um homem justo do que criar do nada o céu e a terra. Ora, se para a criação se requer um poder infinito, é lógico que, por razões mais fortes, devemos atribuir também a um poder infinito a remissão dos pecados. Só Deus perdoa os pecados com autoridade própria. Por tal raciocínio, chegamos a reconhecer quanta verdade não havia nas opiniões dos antigos padres, quando afirmava que só Deus perdoa os pecados dos homens, e que tão grande prodígio só podemos atribuir à sua bondade e poder infinito. Sou eu, diz o Senhor pelo profeta, sou eu mesmo que retiro as tuas iniquidades. Na remissão dos pecados, parece efetuar-se o mesmo processo que na solvência de uma dívida pecuniária. Assim como ninguém pode perdoar um débito senão o próprio credor, assim também é claro que só Deus e a mais ninguém pode perdoar nossas dívidas, porquanto só Ele devemos pelos pecados cometidos. Por isso, rezamos e pedimos diariamente: perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas. Antes de Cristo, a nenhum homem foi concedido este poder. Antes da encarnação de Deus, este poder admirável e divino nunca foi outorgado a nenhuma criatura. Cristo, nosso Salvador, foi o primeiro a receber do Pai Celestial, mas enquanto homem, porque já o tinha como verdadeiro Deus. Para saber que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados sobre a terra, disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Como se fizera homem para dar aos homens o perdão dos pecados, conferiu o mesmo poder aos bispos e presbíteros da igreja, antes de subir aos céus, onde ia sentar-se eternamente à mão direita de Deus. No entanto, como dizíamos anteriormente, Cristo perdoa pecado por sua própria autoridade, ao passo que os outros o fazem com seus ministros e mandatários. Se as obras da onipotência divina merecem a nossa maior estima e consideração, não nos custa compreender quão precioso não é este ministério que Cristo nosso Senhor bondosamente confiou à Igreja. Este poder é eficaz pelo sangue de Cristo. Como se manifesta principalmente a grandeza do benefício que se dispensa pelo poder das chaves. O próprio alvitre, pelo qual Deus, sendo Pai clementíssimo, decretou apagar os pecados do mundo, é um poderoso estímulo para que o espírito cristão se mova a considerar a grandeza de tal benefício. Quis Deus
fossem nossos delitos expiados pelo sangue do seu Filho unigênito. Destarte, veio ele a sofrer voluntariamente a pena que nossos crimes nos fizeram incorrer. Foi condenado o justo em lugar dos pecadores, e o inocente sujeitou-se pelos culpados ao mais cruel gênero de morte. Se consideramos que não fomos resgatados com ouro e prata, valores perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem contaminação, certamente nos capacitamos de que nenhum poder mais salutar nos podia ser concedido do que este da remissão dos pecados. Patenteia-nos ele a infalível providência de Deus e sua infinita caridade para conosco. É preciso, pois, que todos nós possamos tirar o máximo proveito desta consideração. Este poder nos desenvolve os bens que Cristo nos mereceu. Como se manifesta principalmente a grandeza do benefício que se dispensa pelo poder das chaves? Quem ofende a Deus por algum pecado mortal, depois do batismo, perde no mesmo instante todos os merecimentos que havia alcançado pela morte de Cristo na cruz. Fica-lhes absolutamente interdita a porta do paraíso, a qual estamos antes fechada. Cristo e todos franqueou pela virtude de sua paixão. Quando pensamos nesta grave consequência, inquieta-nos de sobremaneira a consideração das misérias humanas. Mas, se nos lembrarmos deste admirável poder que Deus conferiu à sua igreja, se levados pela fé neste artigo, cremos que a todos se dá a ocasião de recuperar, com o auxílio divino, o antigo estado de graça. Não nos será possível conter as expansões de alegria e contentamento, nem deixar de agradecer a Deus de todo o coração. Com efeito, se em uma doença grave se nos parecem bons e agradáveis remédios que os médicos nos preparam com arte e habilidade, quanto mais gratos não nos devem ser os medicamentos que a sabedoria de Deus prescreveu para curar nossas almas e restituir-lhes até a vida sobrenatural. E que dizer ainda, se esta medicação não dá apenas uma provável esperança de cura, como os remédios para doenças corporais, mas é de efeito certo e infalível para todos que desejam curar-se. Parágrafo 4. Exortações aos fiéis. Por que e como deve os cristãos usar com frequências os remédios dados à igreja pelo poder das chaves e não adiar a penitência? Uma vez que os fiéis conheçam o valor deste amplo poder divino, devem ser também exortados a valer-se dele piedosamente para a sua própria santificação. Quem não faz uso de coisa tão útil e necessária, é inegável que dá mostra de não lhe ter a devida estima. Ora, quando confiou à igreja o poder de remitir pecados, nosso Senhor fê-lo com a intenção toda particular de que todos, de fato, recorressem a este remédio salutar. Como ninguém pode justificar-se sem o batismo, assim, quem tiver perdido a graça batismal por culpas mortais e quiser recuperá-la, deve recorrer a este segundo meio de expiação, que é o sacramento da penitência. Mas nesta ocasião é preciso demonstrar os fiéis que, havendo tanta facilidade de perdão, sem nenhuma restrição de tempo, como já foi explicado,
não se tornem mais propensos ao pecado, nem menos presurosos para o arrependimento. No primeiro caso, seriam erguidos de manifesta afronta e profanação deste poder divino e tornar-se-iam indignos de que Deus com eles houvesse misericórdia. No segundo caso, seria muito para temer que, apanhado pela morte, de nada lhe valesse terem professado em vida a remissão dos pecados, porquanto merecidamente a perderam com suas tardanças e hesitações. Muito bem, meus queridos amados irmãos, aqui nós vemos esse artigo 10º, o que a igreja tem a nos ensinar sobre a remissão dos pecados. No próximo artigo, nós vamos estudar a ressurreição da carne. Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.